Continua falando conosco, pois o Senhor já iniciou desde o início do culto a falar conosco, Pai. Pai amado e Pai querido, Senhor, continua porque ainda tem mais para o Senhor falar, Senhor. Senhor amado e Pai querido, que essa palavra, Senhor, ela permaneça em nossos corações para que nós venhamos cada dia mais te adorar, te buscar, te exaltar, Senhor, e que venhamos permanecer na Tua presença, no Teu caminho, pois Tu és o único caminho da salvação e da glória eterna, Senhor. Senhor amado e Pai querido, usa o Teu servo como o Senhor nunca usou, Senhor. Senhor amado e Pai querido, abençoa o Teu servo. Senhor amado e Pai querido, capacita o Seu servo cada dia mais e mais, Senhor. É tudo que eu te peço e te agradeço, já acreditando na vitória, em nome de Jesus. A igreja diz... Amém. Saúde, irmão, com a paz do Senhor, poder se assentar. Amém. Graças a Deus por tudo e por todos, né? Até aqui nos ajudou o Senhor e por isso estamos. Amém. Graças a Deus, né? A minha esposa missionária Helena disse, né, que ela estava assim um pouco desanimada para vir. Já estava um pouco, estava muito. Mas graças a Deus, né, que quando nós temos assim, uma esposa cristã, uma esposa e um esposo cristão, um ajuda o outro, não é mesmo, irmãos? Por isso que o Senhor diz em Gênesis 2:18, diz, não é bom como esteja só, não pode estar só não, que precisa de um companheiro para nós animarmos, não é mesmo? Eu tenho parabenizado as irmãs lá da igreja, tenho lá bastante irmãs, e quase uma delas tem companheiro, e esse dia estava parabenizando as irmãs. Irmãs, eu quero parabenizar as irmãs, porque as irmãs não têm um companheiro para incentivar vocês a vir para a igreja, vocês vêm. Que o Senhor continua vos abençoando e abençoando aquelas irmãs que não têm um esposo cristão, ou algumas que são viúvas, né? Mas nós que temos nossas companheiras, as companheiras que têm seus companheiros, dê graças a Deus, né? E vamos ajudar uns aos outros, porque às vezes dependendo só da gente não sai de casa, mas a esposa anima, às vezes a esposa anima a esposa, e assim nós vamos caminhando em direção ao céu, né? Louvado seja o nome do Senhor. De cada palavra que os irmãos trazem eu aprendo. O irmão Jorge estava falando aqui o quanto nós somos sofredores, somos perseguidos, realmente. E por que nós somos perseguidos? Por que nós sofremos? O São Mateus 5,14 diz, vós sois a luz do mundo, e nós como luz, irmão, a luz faz oposição às trevas 24 horas, o mundo é treva, nós somos luz, vivemos em oposição ao mundo, e a Bíblia diz também, que a verdade se opõe à mentira, nós primamos a verdade, vivemos na verdade, então nós temos uma guerra 24 horas com a mentira, por isso que nós nesse mundo nós temos tribulação, né? Mateus 16:33, Jesus diz, no mundo tereis aflição, e eu gosto sempre de dizer, né? No mundo é um campo de batalha, não é uma área de lazer. Eu sempre medito em 1 Timóteo 6:7, quando ele diz, né? O Senhor diz que, né? É que quando nós viemos para esse mundo, nada nós trouxemos, e quando nós formos, nada vamos levarmos. E aí eu completo dizendo, esse mundo não é uma área de lazer, é um campo de batalha, e temos que lutar, senão nós não voltaremos para onde nós viemos, né? Nós viemos de Deus, e para Deus estamos voltando. Eclesiastes 12:7 diz que quando morremos, o corpo volta ao pó do pó veio, mas o espírito volta para Deus. Então, para voltar para Deus não é fácil. Eu tenho esse dia feito uma meditação. Quando nós passamos da fase da inocência, saímos da idade da razão, o Senhor colocou na sua frente, na minha frente, dois caminhos. Disse, meu filho, o largo vai para a perdição, e o estreito para a salvação. E ele nos aconselhou, porfiar em entrar pelo caminho estreito, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E aí ele disse, se muitos por ele vão, por que muito tem a opção para o caminho largo? Lá significa fácil. Eu dizer, o caminho largo pode de qualquer maneira, né? Com duas mulheres, bebendo todas, né? Prostituindo, drogando, é largo, é fácil. Eu dizer assim, o caminho para o inferno é para baixo. Além de ser descido, é largo. E para baixo, onde está assim, para baixo, todos, né? Todo santo é judio, para baixo até o vento empurra. Mas que Deus nos dê graça, né, irmão? Nós possamos caminhar nesse caminho estreito. Tenho falado, que os irmãos já ouviram dizendo, ir para o céu não é fácil. Tem alguém pregando o evangelho por aí que disse, vem para o evangelho, vem para Jesus e deixa de sofrer. Eu digo, propaganda enganosa é crime. Vim para Jesus sem sofrer. O
caminho para o céu, além de ser estreito, é subida, é íngreme, né? É subida. E ainda tem que levar peso. Mateus 24, Jesus: quem quiser, não obriga, vir a mim, nega-se, toma a sua cruz. Eu falei: Jesus, além de estreito, subida tem que levar peso. Por isso que muitos não querem, né? Mas o caminho para o céu é esse. Deus, é verdade. Deus nos dê graça para nós podermos caminhar nesse caminho, né? Nessa noite foi lido Romanos 8, a partir do 5. Mas eu vou fazer uma meditação daqui a partir do 13, tá, irmão? Amém? O 13. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E o 15: porque não recebeste o espírito da escravidão para outra vez estar em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filho, pelo qual clamamos: Abba, Pai. E o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. É o Espírito que identifica com nós, com o nosso Espírito, e que garante a nossa salvação. Aí eu estava aqui meditando: a salvação é uma convicção individual. Eu não posso dizer eu tenho certeza da salvação do meu irmão, e meu irmão vai dizer tem certeza minha, é uma convicção individual. Mas quem coloca essa convicção dentro do seu e do meu coração é o Espírito Santo. O Espírito Santo. Eu lembro aqui, eu recordei quando eu estava nativo, um dia um companheiro meu, cidadão, não era cristão, não sei, né, provocando uma situação, olhou para mim e falou: irmão, eu tenho certeza da minha salvação, é com cigarro na mão. Ele estava com provocação, mas Deus me deu graça humildemente. Falei para ele: olha, se você estivesse chupando uma laranja e se azuitasse, ele acreditava que é você que está degustando. Se você dissesse está doce, eu ia acreditar que você está degustando. Eu falei: assim, meu amigo, é salvação. Eu disse: quem sou eu para dizer que você não tem certeza de salvação? Deus dá graça e nos dá humildade, e a gente responde, o inimigo fica o quê? Envergonhado, né? Então na minha oração, vamos pedir: Deus, dê-me graça, Senhor, né? Para confrontar o inimigo, porque ele nos afronta, irmão, né? Ele usa pessoas bem pertinho da gente para nos, afrontar, mas sempre Deus coloca na nossa boca uma resposta. E às vezes coisas que nós não lemos na Bíblia, nunca ouvimos ninguém falar, mas na hora o Espírito Santo coloca, né? E de vez em quando o Senhor faz isso comigo e pode fazer contigo, né? Uma vez o Senhor perguntou: como é que pode Deus estar em todo lugar numa hora só, né? E Deus na hora botou na minha mente, eu disse: olha, na sua casa de televisão. Eu disse: eu tenho. Eu disse: vou levantar 8 horas para o Jornal Nacional, e em todas as casas aquele homem está em todas as telas. Diz: nós somos instrumentos de Deus, e Deus está em todos nós no mesmo momento. A pessoa gostou e conformou. Deus coloca, irmão, né? E o Senhor diz: quando for interrogar com respeito a essas coisas, está na Bíblia, né? Não te dá preocupação, eu coloco na sua boca a palavra. Mas para isso nós temos que estar sempre, né, irmão, em santificação, pedindo graça, pedindo perdão, pedindo misericórdia, para que o Senhor possa nos socorrer nesses momentos. É muito triste, né, irmão, quando a gente vê uma pessoa cristã, né, e assim, o incrédulo sufocando ele com certas perguntas, não é mesmo? Eu ouvi alguém dizer assim: se os testemunhos de Jeová bater na tua porta, não atende não, anda passar outro dia. Eu digo: Jesus, e eu fico lá na porta, lá eu vou a minha calçada, eu podo às vezes atrapalhando o meu muro, e fico por ali. Quando ver o testemunho de Jeová, eu faço tudo para ver se eles param, mas não param na minha porta. Oh, Jesus, tem misericórdia. Uma vez, dois, acho que estava disperso, um casal, um rapaz, um moço novinho, certamente que ele não sabia que morava ali, um por Joá, pararam. Falei: agora, né? E ali, irmãos, eles abriram a Bíblia, eu estou quietinho. Abriram, quando eles abriram que leram, eu mesmo comentei o texto para eles. Aí nós falamos assim: eu já vi que o senhor conhece bastante Bíblia. De coisa não, meu filho, cada dia aprendendo mais, e volte sempre aqui, e eles querendo ir embora, eu segurando eles, querendo ir embora, dar os anciões lá, chamando eles para ir embora, nunca mais passar na minha calçada. Tenho medo desse muito de Jeová, não, tem que ter o quê? Dó. Tem que ter dó deles, irmão. Eu vou dizer: irmão, não tenha medo desse mundo de Jeová, não tenha medo de espírito, nem mal com medo, tenha despiedade, ora para que Deus tenha deles
misericórdia. Assim como os testemunhos de Jeová estão presos numa falsa filosofia, está os adventistas, está os moros, está os espíritas, né? Infelizmente outras igrejas por aí, irmãos, estão presos em falsa filosofia. Eu tenho passado em porta de igreja em Queimados, eu olho e digo, Senhor, a igreja agora estão criando muito exibicionismo, irmão, para encher a igreja. Mas eu tenho orado, Deus, eu tenho falado, Jesus, eu sei, Senhor, que onde o Senhor se encontrasse, no monte, na praia, na sinagoga ou na praça, aglomerava em volta de Jesus uma grande multidão, atraída por quê? Atraída por uma coisa chamada milagre, irmão. Nas nossas orações diz, Senhor, faça milagre entre o teu povo, né? E eu não quero, irmão, encher a igreja com visionismo, não. Eu quero que o povo seja atraído pelos milagres do poder de Deus. Lá na igreja, pastor do Mercílio cego, foi para casa vendo, aleijado, voltou empurrando a cadeira, o endemoniado voltou liberto. É isso, irmão, que nós pedir a Deus, milagre para que atraia a multidão. Mas atrair a multidão, visionismo, transformar o tempo numa boate, tudo preto, tudo piscando luz de LED, né? Rapaziada, vestido público, todos tatuados, todos rasgados, cabeça penteada, tênis, né? Espírito de Maria Mulambo, irmãos, está entrando nas igrejas. Gente na igreja todo rasgado, tênis sujo, cabeça penteada, diz que mora não. Isso é um espírito maligno chamado Maria Mulambo, espírito de imundícia, né? Dentro da casa de Deus. Visionismo, irmão. E visionismo, né? A poder do nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Nós somos humanos, de vez em quando, né, quando a gente às vezes distrai e acontece que entra com uma coisa dentro da casa de Deus, né? Tem uma coisa que aconteceu com nós pastores sebreanos, irmãos, e nós acrescentamos o púlpito da igreja. E ao acrescentar o púlpito da igreja, nós colocamos em cima da igreja instrumentos, os músicos, né? E quando os músicos subiram em muitos púlpitos de igreja por aí, irmãos, ele, aqui o púlpito é para o ministério, mas ele chama ministério de louvor. E aí se sentiram em estar junto com o pastor. E isso está acontecendo nas igrejas, irmão, que os músicos estão querendo mandar na direção da igreja. E igreja por aí, irmãos, que o pastor, quando é dirigido pelos profetas, é dirigido pelos músicos. E eu sei de uma situação de um pastor que estava exagerando os músicos em cima, né? Música e música é difícil ele chegar no púlpito e dobrar o joelho, já vai chegando, afinando os instrumentos, né? Mexendo no cabelo, no cadastro do tênis, mas ajoelhar para orar não. E aí eles chegaram numa liberdade tão grande no púlpito, irmãos, que passaram já mandando o pastor. E o pastor, quando chamou eles a atenção, e disseram, pastor, se nós formos embora para a igreja vazia. E se a igreja esvaziar, pastor, o cofre vai esvaziar. E se o cofre esvaziar, o seu padrão de vida vai cair. Tem muitos pastores, irmãos, que estão presos nessa situação, com medo de pregar o verdadeiro evangelho, com medo de ensinar a verdadeira palavra, com medo do cofre esvaziar, porque se o cofre esvaziar, o padrão cai, né, irmãos? Vai ter que ir lá na agência, né? Destrocar o carro, um melhor, assim mais inferior, vai ter que mudar aquele casarão lá mais por bairro, uma casinha simples, vai ter que tirar o filho da faculdade, né, irmão? Paga, cai o padrão. Mas aí Marcos 36, que proveita você ganhar o mundo todo e perder a tua alma? O que aproveita tu omitir a verdade para não perder a amizade dos compadres? E está acontecendo isso, irmãos. Eu tenho falado para o esposo, a gente está encontrando muito mais razões para chorar do que para sorrir. A situação espiritual da igreja está penosa. Hoje eu curto libertação, estou trazendo essa palavra, que a palavra conhecereis a verdade. É a verdade, a verdade que vos libertará. É a verdade que nos liberta, não é, irmãos? Então, que isso que eu estou dizendo, nas nossas orações, vamos pedir, Deus, realiza milagre no teu povo. Não vamos querer encher. Aleluia. Que adianta encher a igreja com visionismo? Que adianta? E a hora que a trombeta tocar? Eu tenho falado na igreja, irmãos, eu prefiro subir hoje com 30 do que ficar amanhã com 300. Tem pastores, irmão, que estão preparando a igreja para ficar com ele no arrebatamento. No arrebatamento vai ficar ele e toda a sua igreja. Pelo que a gente vê, não é julgar não, é pela palavra de Deus, a gente confere. Como é que a gente se confere na santificação? É conferindo com a Bíblia. A Bíblia é para conferir todo dia tem que ler a Bíblia.
E eu uso sempre dizer assim, irmãos, a Bíblia é nosso manual de regras e conduta. E todas as vezes que eu leio a Bíblia, eu encontro alguma coisa para consertar, né? Às vezes eu uso dizer com minhas palavras, no meu banheiro, no seu banheiro, nós temos o espelho no banheiro, temos no guarda-roupa, temos na penteadeira, mas todas as vezes que a gente dá uma olhada no espelho, vê alguma coisa para corrigir, não é mesmo? Né? O homem olha assim, diz que o bigode está torto, ou o cabelo está saindo do nariz, ou a sobrancelha também. Sempre o espelho é a nossa crítica, precisamos do espelho. Mas e a alma? A alma também tem um espelho. O espelho da alma é a Bíblia. Toda vez que eu dou uma olhada no meu pastor Jorge, nesse espelho da alma, eu encontro alguma coisa. Aleluia, glória a Deus. E a gente vai assim, né? Seguindo os passos do Senhor. Aleluia. Eu sempre que eu chamo os irmãos lá para o culto de libertação, eu digo assim, irmão, vem para o culto de libertação. Aleluia. E sempre eu conto para eles que eu já ouvi gente dizer assim, culto de libertação é para crente novo. Culto de libertação é novo convertido. Eu digo, irmãos, eu estou com 62 anos que eu desci as águas batismais. Eu sou oriundo presbiteriano, toda a minha família passou pela Assembleia, e eu passei pelas águas com 14 anos. Eu tenho 62 anos de membro da Assembleia de Deus. E eu digo, irmãos, acredito que eu ando por aí nos com libertação, porque ainda não estou totalmente liberto. Aleluia. Aí, alguém diz, mas 62 anos, não está liberto? Não estamos não, totalmente não. Mas aí, irmão, eu tenho o prazer de dizer que a Bíblia diz que 2 homens conseguiram chegar no topo da santificação. No topo da santificação, chegou no topo da pirâmide da santificação, Elias e Enoque. E aí parece o Senhor o quê? O tomou. Se eu e você ainda estão por aqui, somos salvos. Mas ainda não atingimos ainda o topo da santificação como os dois, senão nós não estávamos aqui. E aí o Senhor, quando viu Elias e Enoque, disse, e diz a Bíblia, para si o Senhor tomou. E diz que o mundo não era o quê? Digno mais deles. Né? Quando o mundo dizia assim, olha, o mercado, eu digo que você entra lá, que tem tanta mercadoria falsificada, você sendo santo, nem pode entrar lá, nem comprar. E vai chegar ao ponto de você dizer assim, sobe para cá, porque o mundo é mais digno da sua presença. Foi o que aconteceu com Elias. Então eu e você que estamos aqui nessa noite, nós temos que estar perseguindo a santificação 24 horas, né, irmão? Onde tiver um culto de libertação, na medida possível, vamos lá. Agora, cada culto de libertação que nós vamos, eu creio que nós um degrauzinho que sobe em direção ao que eu topo da pirâmide da santificação. E Elias e Enoque conseguiu. Mas se nós morremos antes de chegar ao topo da santificação, não é por isso, não, nós estamos salvos, né, meu? Eu gosto sempre de dizer, né, o dia que nós aceitamos Jesus como Senhor Salvador, aconteceu 3 coisas na vida. No momento, fomos lavados pelo sangue do Cordeiro, o nome foi escrito no livro da vida, e o Salmo 91, versículo 11 diz, o Senhor dispensou anjo para nos guardar. Ele disse, agora você é meu filho, então agora você não vai poder ir em qualquer lugar mais não. O hino 432, estrofe 2, diz assim, que meus pés somente vão onde os santos possam ir. Então, depois que nós aceitamos o Senhor Salvador, nós agora temos um Senhor. Agora não pode usar aquela expressão do mundo, sou de boa idade, quem manda nisso sou eu, sou Senhor de meu nariz. Nós agora não, nós agora temos um Senhor que manda na nossa veste, na nossa linguagem, na nossa comida, manda em tudo. Aleluia. Manda em tudo. O cristão, ele tem que fazer diferença no ir, no voltar, no comprar, no vender. Em tudo nós temos que fazer diferença. Que às vezes, irmão, nós não temos a oportunidade, o privilégio de pregar verbalmente em um lugar que estão na fila do médico ou do banco, mas com o nosso comportamento pregamos. Hoje foi lido na igreja, né? 2 Reis, né? 2 Reis 17, parece que o versículo 15, falou daquela mulher sunamita, né? Ela era de Sunem, aí chama sunamita, não é o nome dela, né? E ela um dia falou para o marido, aquele homem que passa ali é um santo de Deus. Eu creio que ele passava quietinho. Eliseu, né? Eu acho que ele não passar subindo hino, nem nada, nem com a Bíblia debaixo do braço, que naquele tempo ninguém carregava nem a Bíblia debaixo do braço, né? Mas ela viu o perfil, o comportamento. E sempre eu falo na igreja, irmão, se você não tiver a oportunidade, o privilégio de pregar para o seu vizinho da esquerda e direita, que mora atrás de sua casa ou na frente, mas procura pregar o mínimo com o comportamento. Há um ditado certo que às vezes o nosso comportamento fala muito mais alto do que as nossas palavras. Como? Fala muito mais alto. Falam, será que fala? Fala sim. Eu fui criado com meus avós, e quando meu avô faleceu, né, meu avô era presbítero da igreja presbiteriana,
Ele me deixou com 12 anos. Eu não lembro quais das palavras do meu avô mais não, mas lembro das ações. O seu ir, o seu voltar, a sua roupa, né? Não deixar faltar as coisas em casa, sempre cumpridor com seus deveres, se o pai não prestava, devolvia, se comprasse, pagava, tá vendo? Então as palavras, às vezes o vento leva, mas o comportamento, né? Que sempre eu falo, né? Às vezes o vizinho não dá. Eu tive um vizinho que sempre ficava assim, varrendo devagarzinho a calçada para ver se ele me dava um bom dia. Querendo a oportunidade, ele nunca me deu um bom dia. Passou assim, quase me esbarrando. Um dia eu vi na porta dele, né? Convidando os vizinhos para o sepultamento. Mas eu, de repente, além de ser longe, né? Mas fosse que é mal que eu ia, né? Que coisa terrível. Tive também uma vizinha, tinha um centrozinho na minha rua, sempre esperando a oportunidade. Ela me dá o menos um bom dia para eu puxar uma conversinha com ela. Ela não me dava confiança. Não me dava confiança. Até que ela adquiriu um câncer na garganta. Aí um dia passou, já não falava mais, só com os paradas tampando, e assim, exprimida mesmo, me deu um bom dia. Eu falei, daqui a pouco eu vou começar a falar com ela. Mas aí eu vi uma vizinha falando de Jesus para ela, passou um dia, ela morreu, né? Pelo menos ela ouviu, né? Então, irmão, se nós não tivermos a oportunidade de pregar verbalmente, que Deus nos dê graça para, como ele dizia, ali lá vai uma santa mulher, ali lá vai um santo homem. O que nós aprendemos com isso quanto a Eliseu? Que nós precisamos de ter um perfil diferenciado. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Não é mesmo? O crente tem que fazer diferença. No andar, no falar, no vestir, no comprar, no vender, tem que ser diferente. Porque se nós formos igual, como é que vai ser? Que no dia do juízo vai ter uma separação. A Bíblia diz que o Senhor vai colocar os salvos à direita, né? E os perdidos à esquerda. E vai ter uma diferença, né? Então que mesmo nessa vida nós vamos procurarmos andar à direita e fazermos diferença, né? E é melhor. Pregar verbalmente tudo bem, mas que foi mais efeito é pregar com o nosso comportamento. Porque nós somos espiados 24 horas, né? O salmista pediu, Senhor, da misericórdia, né? Porque eu sou espiado, eu sou espiado. Não parece não, o vizinho fica nos espiando. Ele diz que é crente, lá o fiozinho branco na casa dele, gatonete. Ele diz que é crente, eu bem vi, gato no trono da cidade. Ele diz que é crente, você bem tem gato no relógio da luz. Eu ouvi tudo isso, irmão. E na minha rua tem pessoa que professa ser crente, tem gatonete na árvore, na luz, na gataria, e onde tem gato tem rato, né? Que coisa terrível, sabem que o rato é o redor, né? Sangue de Jesus tem poder, irmãos, né? Então culto de libertação é culto de é culto de ensinamento, irmão. Por isso que tem pessoa que não gosta de culto de libertação, não gosta de discórdia bical, não gosta de culto de doutrina, porque lá ele vai ouvir a verdade. E se não está disposto, se a pessoa não está disposta a abandonar o pecado, irmão, então só vai só nos cultos públicos. Culto público é diferente, porque né, a gente canta, poesia, coreografia, né, pregações, né? Agora, culto de doutrina, né, mano? Eu sempre, há pouco dia, preguei num culto de doutrina, de libertação. Falei, bom, na minha igreja tem um culto de libertação, é o terceiro sábado, né? Sábado que vem, né? Mas eu tenho mais 2 cultos de libertação na minha igreja. Esse cara legal, eu falei, um chama escola dominical e outro chama culto de doutrina. Mas por que eu titulei de libertação? Porque o João 32 diz, conhecereis a verdade e a verdade o libertará. E esses 2 cultos é onde nós, o quê? Manuseamos bastante a Bíblia, né? Doutrina e escola dominical. É os 2 cultos de libertação mesmo forte. Temos esse que nós fazemos uma vez por mês, tem igreja que tem 4 vezes por mês, mas a escola dominical e o culto de doutrina é também culto de libertação, porque é onde nós manuseamos a palavra, e é a palavra que liberta, é ela que liberta, né? Tem pessoas que se convertem por uma mensagem de um hino cantado, né? Mas é a palavra de Deus, você está cantando, mas né? Desde que o hino seja inspirado. Né? Eu gosto de dizer, os hinos da harpa, agora tem mais de 600 hinos, a harpa parava em 524, né? Agora passa de 600, né? Mas são divinamente inspirados. Eu tenho combatido muito isso por aí, irmãos. Eu tenho ouvido muitos hinos inventados. Hinos, irmãos, que o autor da letra não foi inspirado. E o cantor que gravou também não foi inspirado. Eu chamo isso de cantiga. Isso não toca no coração do pecador. E com o tempo ela some. Agora, hino inspirado, 40 anos depois, canta, a pessoa sente.
Por exemplo, o hino Rosto de Cristo, quantos anos que esse hino tem? Mais de 40, né? Pessoas cantam, gostam, e outros mais, sabe mesmo? Eu estou dando um exemplo. Mas tem um punhado de hino por aí, irmãos, que não foi inspirado nem o autor da letra, e muito menos o cantor que gravou, e as pessoas estão abandonando, irmãos, os hinos inspirados da harpa e o cantor e os salmos, né? Para cantar esses hinos inventados. Mas o hino inspirado ele toca, né, Bruno? O hino inspirado toca para ser pregador. E eu conheço vários testemunhos de pessoas que se converteram com o cântico de um hino. Eu conheço um testemunho que um dos lugares lá no interior, não sei se é Minas do Espírito Santo, diz que os irmãos tinham uma congregação na roça e tinha um cidadão que não gostava de crente. Não gostava. Ele falou: qualquer domingo eu vou lá eles tinham escola dominical. Eu falei: eu vou lá, vou levar meu chicote e vou dar uma costa nesses crentes, né? E aí ele foi, no domingo que ele foi, os irmãos estavam lá cantando, e ele foi abaixando por trás dos pés de café, as moitas de bananeira, com chicote, mas ele estava cantando o hino, esse hino do cantor disse: manso e suave Jesus está chamando, manso e suave Jesus está chamando a ti, ó pecador. E ele entendeu, dizendo assim: mansa Zé Alves, porque ele chamava José, pessoal, chamava de Zé Alves, é o sobrenome dele. E ele entendeu o povo cantando: mansa Zé Alves, Jesus está chamando. E ele foi caminhando, os irmãos estavam lá cantando. Ele humildemente chegou e sentou lá atrás. E acabou o culto, ele acabou aceitando. Aí depois de membro batizado, eu falei: irmão, o que os irmãos cantassem o hino da minha conversão? Mas como é que é? Eu vou levar um pedacinho. Você estava cantando assim: mansa Zé Alves, Jesus está chamando. Era manso e suave. Então quando ele respira, ele causa ele entendeu do jeito, mas estava certo. Tem um ditado aí, né? Popular, né? Deus escreve certo linhas tortas. Deus escreve sempre certo mesmo, né? Mas ele entendeu assim e ele se converteu. Então, irmãos, o hino, e tem muitos hinos bonitos por aí, são hinos inventados, não inspirados. Cuidado, né? Tem um hino, um aí que eu gosto, né? Sou Deus de perto e não de longe. Está escrito, eu esqueci agora o capítulo versículo, mas está escrito na palavra de Deus: sou eu, Deus, sou de perto e não de longe. Um atributo de Deus chama-se onipresente. Deus está longe e está perto. Dos 3 atributos, Deus tem 3 atributos que o anjo não tem, o diabo não tem, nem nós. É onipresente, está em todos os lugares. O onipotente, força máxima, e onisciente, conhece passado, presente e futuro. Esses 3 atributos exclusivos de Deus, né? Nem os anjos, nem o inimigo, nem nós, né? E ele diz: sou eu, Deus, sou eu, Deus de perto, não de longe. Deus é Deus de perto e Deus de longe. E esses cantos: sou Deus de perto e não de longe. Sabe que Jesus tem poder? Que invenção de moda é essa? Eu estou falando de um, não tem muitos, né? O J. por exemplo, a Bíblia diz que, né, nós temos o anjo guerreiro, né? O Gabriel, Miguel, né? Que é guerreiro. O que Miguel tem na mão? Nós sabemos que ele tem na mão que é uma espada, né? A arma de defesa, de guerra. O J. Neto canta um hino aí que o autor da letra, acho que não é ele, mas o autor da letra tirou a espada da mão do Miguel e colocou uma batuta. Arcanjo Miguel regendo o coral e todo dizendo assim. E aí o coro é bonito. É bonito mesmo, só que não está certo, né? Obrigado, atenção dos irmãos, a vez comigo, tá, irmãos? Que Jesus possa te dar graça, me dar graça, e só misericórdia do Senhor, amém? Muito obrigado por ter